Olá, seja bem-vindo ao Pré-ENEM Ciências da Natureza da plataforma Mais IFMG. Eu sou a Amanda, vou acompanhar vocês nas aulas de física e hoje nós vamos falar sobre gravitação universal. Nessa aula nós vamos ver o que é a gravitação universal, como essa lei foi concebida e, por fim, vamos ver, a fórmula geral da gravitação universal. Antes de começar, vamos relembrar das três leis de Newton? A gente tem a lei da inércia, que diz que um corpo parado ou um corpo em movimento retilíneo mantém o seu estado na ausência de forças, certo? Para a lei da inércia, a gente tem aquele clássico exemplo de pessoas em um ônibus. Se o ônibus está parado e o motorista de repente arranca, a força ela é colocada no ônibus e não nas pessoas. Então, a tendência das pessoas é continuar no lugar que elas estão. Então, elas vão ser arremessadas para trás, certo? E a outra situação é quando o motorista está em movimento constante, então as pessoas elas estão em movimento constante, e aí de repente o motorista freia. O que acontece nessa situação? As pessoas elas são arremessadas para frente, certo? Por que elas são arremessadas para frente? Porque a tendência delas é continuar em movimento. Já quando eu tenho uma força sendo aplicada nesse corpo, eu vou alterar o estado desse corpo, certo? Então Newton formulou a segunda lei, que diz que força é sempre proporcional à massa vezes a aceleração. E a terceira lei de Newton, ela vem aí para completar, e ela diz, que toda força atua aos pares. Então eu vou sempre ter um par de ação e reação. A gravitação ela é um tipo de força que está sempre presente na nossa vida, uma vez que a gente está sobre o campo gravitacional da Terra. Bom, quem criou a lei da gravitação universal foi Newton. E aí eu trouxe aqui uma figura bem conhecida, que uma maçã ela cai sobre a cabeça de Newton. Então ele tem, a ideia e ele formula toda a gravitação universal. Partindo do pressuposto que essa história seja verídica, vamos pensar como que ele formula essa lei? Então, a gente sabe que a maçã ela estava parada, certo? E de repente ela entra em movimento. Isso significa o quê? Que essa maçã ela saiu do seu estado inercial. E o que a gente precisa para um corpo sair do seu estado de inércia? De uma força atuando sobre ele, certo? Então Newton pensou: olha, uma força atuou sobre essa maçã. Que força é essa? Bom, é uma força de campo. O que é uma força de campo? É uma força que ela não precisa de contato, tá? Então não tem ninguém indo ali puxando essa maçã, ela cai. Então é uma força que, ela tá ali presente no espaço. Tá, mas quem provoca essa força de campo? Aí Newton sugere, que essa força foi provocada pela Terra. Nós temos aqui uma figura, onde a maçã cai. Essa seta amarela é o sentido da força. E Newton propõe o seguinte: se dois corpos eles têm massa, então vai haver entre eles a ação de uma força atrativa. Essa força, ela vai ser proporcional à massa dos dois corpos e ela vai ser inversamente proporcional ao quadrado de sua distância. Então, para a gente formular matematicamente isso, a gente pode usar, o sistema aqui em cima, onde eu tenho dois corpos separados, por uma distância d. O corpo 1, ele vai exercer uma força sobre o corpo 2 e o corpo 2, por ser um par de ação e reação, ele também vai exercer uma força sobre o corpo 1. Essa força, como a gente já viu, ela é denominada força gravitacional e ela é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, beleza? Esse G aqui é uma constante de proporcionalidade e o valor dele, ele é medido experimentalmente, tá? É aproximadamente 6,67 vezes 10 a menos 11 newton-metros quadrados por quilograma quadrado. A gente pode ver também, dessa fórmula aqui, que esse valor ele é muito pequeno, 10 elevado a menos 11. Significa que a força gravitacional ela é uma força de intensidade pequena, A gente chama ela de uma força fraca, de interação fraca. Por exemplo, se tiver eu e você e a gente estiver bem próximo, a gente vai estar exercendo força um sobre o outro? Sim, porque a gente tem massa, certo? Entretanto, essa força ela é tão pequena, mas tão pequena que a gente não consegue visualizar ela. Então, onde a gente vai ter essa força gravitacional sendo facilmente visualizada?
quando eu tenho massas, né, muito grandes. Por exemplo, aqui entre o sistema Sol e Terra, a massa do Sol, né, é extremamente grande, a da Terra também, e a força gravitacional é o que mantém o planeta Terra orbitando sobre o Sol. Outro exemplo bem conhecido, né, é a Lua, que é o nosso satélite natural. Ela orbita em torno da Terra, justamente porque existe uma força gravitacional exercida, né, pela interação das massas da Terra e da Lua. Bom, e aqui eu tenho um exemplo que a gente viu, que é a maçãzinha do Newton, né? Ela cai justamente porque ela está sobre a superfície da Terra. Então, a força gravitacional, né, é que vai fazer essa maçã cair. Isso acontece só com a maçã? Não, gente, né? É bem claro na nossa vida que qualquer objeto que a gente abandonar a determinada altura, ele vai cair em direção à Terra, certo? E a gente nunca vai ver, por exemplo, um objeto cair para o lado ou cair para cima. Ele sempre cai para baixo. Por quê? Porque a força da gravidade, ela é no sentido do centro gravitacional do planeta. Então, quando eu deixo esse celular cair, vai para baixo porque tem uma força gravitacional. A gente conhece essa força como força peso, certo? Então, toda vez que a gente falar sobre o peso de um objeto, a gente está falando sobre a força gravitacional que está agindo sobre ele. Bom, então vamos tentar quantizar, né, esse peso. Então, imagina que eu tenho a maçã caindo, certo? Ela cai porque existe uma força gravitacional que a gente chama de força peso atuando sobre ela. E essa força ela é dada, né, por Gm1, M2 sobre d ao quadrado. Se eu imaginar que o objeto está sobre a superfície da Terra, vou tentar desenhar aqui a Terra. Então eu tenho a Terra, vocês fingem que ela está redonda, e eu tenho um objeto qualquer, né? Vou desenhar uma pessoa em cima da Terra. A distância entre o centro de massa da pessoa e o centro de massa da Terra pode facilmente, né, ser aproximado do raio da Terra. Então essa fórmula ela ficaria como F é igual a M, vou colocar Mzinho, tá? Que é o M da pessoa, G M grande, que vai ser a massa do planeta, sobre o raio do planeta ao quadrado. Esse valor aqui, gente, ele é bem conhecido. E eu aposto que todo mundo já viu ele em algum exercício de física. Ele chama aceleração gravitacional. Olha só, estou colocando a setinha aqui para mostrar que é um vetor, tá? Então, a força é igual a mg, né? A força gravitacional. Quem que é essa força gravitacional? A gente chama de peso, certo? Então, peso, ele depende da massa do planeta. Então, por exemplo, se a gente for para a Lua, né, o nosso peso... Bom, gente, para facilitar a explicação, eu deixei implícito, né, as características dessa força gravitacional. E aqui eu quero ressaltar algumas coisas. Primeiro, a força gravitacional, ela é um vetor. Então, como qualquer vetor, ela vai ter direção, módulo e sentido, ok? Outra coisa, vocês podem ver aí em outras bibliografias que nessa fórmula aqui vai aparecer o sinal negativo. O que significa esse menos? Significa que essa força ela é sempre atrativa, tá? Então a força gravitacional, ao contrário da força elétrica, por exemplo, que pode ser de atração e repulsão, ela é uma força que ela vai ser sempre de atração. Então, se eu tenho duas massas, né, elas sempre vão, a força gravitacional, né, ela sempre vai estar no sentido da outra massa, sentido e direção, né, da outra massa, ok? Bom, então a gente viu aqui na nossa aula o que é a força gravitacional, né? É uma força que ocorre em todos os corpos que possuem massa. Essa força ela vai depender da massa dos corpos e da distância entre eles, né? Sendo proporcional à massa e inversamente proporcional ao quadrado da distância. E a gente viu, né, que essa força gravitacional é uma força bem conhecida aí no nosso dia a dia, que é a força peso. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema, entendido o que é a força gravitacional. Outras discussões mais aprofundadas, situações, problemas, questões, estão no nosso material didático. Espero que vocês leiam e aprendam bastante. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço
e até a nossa próxima aula.